Estamos de volta, estamos ao vivo e estamos aqui para apresentar a aula sobre mecânica dos fluidos. Nós vamos estudar hidrodinâmica. Então, conforme nós acordamos hoje, dia 16 de novembro, a partir das 21 horas, e neste momento são 21 horas e 1 minuto, e nós vamos impreterivelmente dar início à nossa aula sobre a hidrodinâmica. Lembrando aos que estão conectados que esta aula, para aqueles que vão fazer segunda fase da UFBA, cai tanto para a área A quanto para a área C, salvo engano, a área C, que é a área de saúde. Então, tanto para a área de engenharia exatas quanto para a área de saúde, cai física na segunda fase. E se você pegar as provas dos anos anteriores para analisar, você verificará que em quase todos os anos, pelo menos cai uma questão de hidrodinâmica. Seja questão conceitual, seja uma questão que envolve o tubo de Venturi, o tubo de Pitot, ou questão que você tem que explicar por que o avião levanta voo, e por aí vai. Então, nesse momento, nós temos 24 pessoas conectadas. Temos Jailton, Adriele de Almeida e Antônio Carlos Bittencourt. E, sem mais enrolação, vamos dar início à nossa aula. E, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão chegando. Aproveitem e vão divulgando a aula aí no Twitter, no Facebook, para que a gente consiga ter o máximo de pessoas aqui conectadas. Bom, vamos então começar. A qualquer momento vocês podem fazer perguntas, tá? Eu não consigo acompanhar ao mesmo tempo, com a mesma rapidez, o chat que acontece no Twitter, mas em alguns momentos eu vou parar a aula e olhar para o chat e perguntar se tem alguém com dúvida, alguém que tem alguma pergunta que queira fazer. Se você está online aí e até o momento você não curtiu a nossa página no Facebook, fazendo propaganda, vai aparecer um link aí, ó, apareceu o link, clica neste link, você vai ser redirecionado à minha fanpage no Facebook, você curte a página e a partir de então você vai estar sempre informado sobre novas aulas que vão acontecer ao vivo. Tirando o link, voltando para a aula, vamos dar início então. Então, na aula de hoje, nós vamos discutir sobre hidrodinâmica. Muitos dos livros apresentam como hidrodinâmica, hidro quer dizer água, dinâmica, movimento, então hidrodinâmica seria o estudo da dinâmica da água. No entanto, isso aqui vale para gasolina, isso aqui vale para óleo, isso aqui vale para outras substâncias que estão escoando. Claro que vamos fazer algumas aproximações necessárias para esse estudo. Então, seria melhor chamar de dinâmica dos fluidos. Mas, pela consagração do uso, vamos manter aqui na parte superior dos slides o nome hidrodinâmica. O estudo da hidrodinâmica tem várias aplicações importantes. Uma destas aplicações é explicar, por exemplo, como um avião, sendo muito mais pesado do que o ar, ele consegue levantar voo. Então, nessa figura daqui, apresento um esquema no qual aparecem as forças que atuam sobre um avião em movimento. Para frente, a força de tração, que é devido às suas turbinas. Para trás tem a força de arrasto, que seria o equivalente da força de atrito. Para baixo nós temos a força peso e para cima nós temos a força de sustentação. E nós vamos mostrar aqui que esta força de sustentação aparece devido a uma diferença de pressão que existe nas asas. No próximo slide aqui eu vou mostrar a decolagem de um avião que eu mesmo fiz. Na primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida, na verdade foi a segunda, eu fui ao Rio de Janeiro apresentar um trabalho num congresso. Na ida, eu fiquei numa posição tal que eu não conseguia ver a asa, fiquei perto da cabine.
Na volta eu escolhi um lugar no qual eu podia ver a asa e eu podia filmar todo o processo de decolagem do avião. Fiz isso com uma filmadora normal, não pode fazer isso com celular, não pode ter celular ligado durante a decolagem do avião. E aí eu pude verificar na prática aqui, né, observando o efeito Bernoulli na prática. Então isso aqui foi uma decolagem do aeroporto do Galeão para Salvador, num voo da Gol. E vocês vão observar aqui, ó, como o flap vai mudar. Então nesse momento aqui ele está decolando, observe como está o flap do avião aqui. Depois que ele ganhar altitude, e já ganhar altitude de cruzeiro, estiver entre as nuvens, observe como ele vai mudar essa posição aqui. Isso vai ficar claro mais na frente, quando a gente discutir. Nesse momento eu esqueci de filmar a asa do avião, e empolgado, como menino com o brinquedo, fui filmar o Rio de Janeiro visto de cima. Mas logo logo eu lembro que a minha função ali não é só turismo, e sim registrar este momento para usar depois nas minhas aulas de hidrodinâmica. Então observe que já está começando a mudar aqui a posição do flap, ele está diminuindo, e ainda está subindo, e quando ele chegar na parte superior, na altitude já de cruzeiro, onde ele não precisa mais de que a força de sustentação seja maior do que a força peso, a partir desse instante, então, ele vai aqui agora. Ele só precisa fazer que a força de sustentação seja igual à força peso. De novo, eu esqueci de filmar a asa do avião e estou filmando lá a parte de baixo. Na próxima eu faço um vídeo direito. Pronto. Observe agora que o flap já com o avião entre as nuvens, observe como já mudou a posição aqui, ó. E isso aqui vai interferir, porque o formato da asa é que vai fazer com que a velocidade do ar passe mais rapidamente na parte de cima do que na parte de baixo, provocando uma diferença de pressão. Bom, continuando, o próximo exemplo é o que nós chamamos de efeito Magnus. O efeito Magnus ele acontece quando você chuta uma bola e ao chutar a bola, você chuta a bola para que ela gire. E ao chutar a bola para que ela gire, a bola vai cortar o ar e você vai ter, de um certo lado, uma velocidade relativa com ar, do outro lado, uma outra velocidade relativa. Então, em um lado, a velocidade relativa vai ser maior, no outro, a velocidade relativa vai ser menor, considerando que ele está girando. E, tendo velocidade relativa de um lado maior do que a outra, vai provocar uma diferença de pressão por causa da diferença de velocidade. Aqui eu tenho um exemplo que é o chute do Roberto Carlos num jogo Brasil e França. Observe como a bola faz uma curva. Um outro exemplo foi no jogo Brasil e Inglaterra 2002, talvez o gol mais bonito da Copa. Vai ter um ângulo que você vai ver a bola girando. Opa, sem querer aqui eu toquei no botão e... Desculpem. Voltando. Ao momento da bola girando eu avancei. Agora, nesse ângulo aí, o Ronaldinho chuta a bola, ela vai girando e com isso ela desvia a sua trajetória, ela faz uma curva no ar e esta curva, este efeito que a bola sofre, na física nós chamamos de efeito Magnus. Bom, para entender esses efeitos, esses dois exemplos que eu citei, teria mais para citar, vamos passar algumas definições que são necessárias nesse estudo. Primeiro, como nessa aula ela é uma aula no nível médio,
tá? Nós não temos uma matemática muito avançada, então nós vamos precisar fazer algumas aproximações, tá? Nós vamos considerar um fluido ideal. Esse fluido ideal, um fluido real, em certas condições, pode ser uma boa aproximação de um fluido ideal. Então, nós vamos considerar o fluido ideal como sendo um fluido que é não viscoso, tá? Ou seja, nós vamos desprezar o atrito entre as distintas partes do fluido e do fluido com o recipiente. Vamos considerar um fluido estacionário. Um escoamento estacionário é aquele que a velocidade do fluido é constante em cada ponto. Vamos considerar um fluido incompressível, ou seja, a densidade do fluido é a mesma em todos os pontos e permanece constante no tempo. E vamos considerar um fluido irrotacional. Não há movimento de rotação em nenhuma parte do fluido. Então, no escoamento de uma pia, por exemplo, quando você solta e ele começa a rotacionar, nós vamos desprezar estes efeitos. Isso não vai ser estudado aqui. Vamos considerar um escoamento para um fluido ideal. Tendo em mente essas hipóteses para o fluido ideal, vamos primeiro definir a grandeza física vazão. A grandeza física vazão vai medir o volume de fluido que atravessa uma seção transversal do tubo por unidade de tempo. Então vamos imaginar aqui a seção transversal, que equivale a uma área no tubo, né, correspondente a um certo diâmetro, e nós vamos medir a quantidade de líquido que atravessa este fluido num determinado instante. Então, este fluido vai estar atravessando com uma certa velocidade, com a velocidade v, e nós vamos dizer então que a vazão, que vamos chamar aqui de z, tem livros que chamam isso de Q, a vazão z vai ser igual ao volume que atravessa aquela seção dividido pelo tempo. Então, V vai ser o volume no sistema internacional medido em metros cúbicos, ΔT é o intervalo de tempo e Z vai ser a vazão medido em metros cúbicos por segundo. Existe uma outra maneira da gente medir vazão, se a gente considerar o seguinte. Minha caneta hidrográfica. Se a gente considerar que este fluido tem aqui uma certa área, que eu vou chamar de área A. Aqui tem um certo deslocamento, né? O fluido se deslocou um certo deslocamento aqui, que eu vou chamar de ΔX. O volume que está nessa parte que eu coloquei aqui em cinza, eu posso calcular. O volume de um cilindro, ele é calculado como sendo a área da base multiplicado pela altura. Como ele está deitado aqui, a altura corresponde ao ΔX. Isso quer dizer, então, que o volume V ele vai ser igual à área A multiplicado por ΔX. Então, como nós definimos a vazão como sendo igual ao volume dividido pelo tempo, a gente pode reescrever esse volume como sendo área vezes ΔX. Área vezes ΔX calcula o volume que está aqui dentro. E isso tem que ser dividido pelo tempo. E vocês sabem, lá da cinemática básica, que ΔX dividido por ΔT corresponde à grandeza física velocidade. Então, como isso aqui corresponde à velocidade, nós vamos escrever que a vazão é igual à área multiplicado pela velocidade. Então, escrever que a vazão é o volume dividido pelo tempo ou é a área multiplicado pela velocidade é completamente equivalente. Então, nós vamos escrever vazão é igual a área vezes velocidade. No sistema internacional, área é medido em metro quadrado, velocidade é medido em metros por segundo, e aí multiplicando metro quadrado vezes metros por segundo vai dar metros cúbicos por segundo. Então, duas formas de medir vazão que são completamente equivalentes. Nós vamos agora aqui encontrar uma expressão que nós chamamos de equação da continuidade e vamos apresentar esta equação aqui de forma simplificada, que é da forma como requer a matemática do ensino médio. Então, voltando ao nosso tubo, a gente vai considerar o seguinte, nós temos aqui o fluido passando com velocidade V1 numa área 1 e aqui corresponde ao ΔX.
Isso aqui encerra um certo volume. Como o fluido é incompressível, a quantidade de líquido que tem aqui, ΔV, vai ser a mesma quantidade de líquido que tem que ter aqui. Vai ser o mesmo ΔV. Como a área correspondente é uma área menor, ele vai ficar mais espalhado. Mas se aqui você tem passando 10 litros por segundo, do lado de cá você vai ter que continuar passando 10 litros por segundo. Alguém disse que a aula está parando. Pessoal, quem está parando, por favor, reduza a qualidade da aula. Uma pausa aqui, por favor. Tá? Existem duas opções, você pode escolher a transmissão alta e baixa. Então, lá embaixo, perto do chat, aparece a opção. Você pode colocar high ou low. Reduza a qualidade para low que para de travar. Isso depende da sua conexão com a internet. Então, para não travar, vai ficar um pouco turvo as imagens, as simulações, mas pelo menos não vai travar. Mude a qualidade do vídeo. Desculpa aí, voltando para a aula. Vai ser o mesmo ΔV. Então, se passa 10 litros por segundo nessa região aqui, o fluido não pode ser comprimido, então vai continuar passando 10 litros por segundo do lado de cá. Então, nesta área vai passar a mesma quantidade, e para passar a mesma quantidade, a velocidade 2 tem que ser obrigatoriamente maior do que a velocidade 1. Todo mundo já percebeu isso na prática alguma vez na vida, quando alguma vez na vida, brincando com a mangueira ou com a própria torneira de casa, precisou apertar a boca da torneira. Diminuindo a área, você aumenta a velocidade, você consegue um maior alcance. Então, como o fluido é incompressível, a gente vai dizer que a vazão no ponto 1 tem que ser igual à vazão no ponto 2. Se passa 10 litros por segundo aqui, tem que passar 10 litros por segundo aqui também. Como vazão pode ser escrito como sendo área vezes velocidade, aqui nós temos uma área 2, então nós vamos ter vazão no ponto 1 vai ser área 1 vezes velocidade 1, tem que ser igual a área 2 vezes velocidade 2. Assim nós expressamos a equação da continuidade no ensino médio. Ou seja, área vezes velocidade sempre tem que dar igual a uma constante. E se vai dar igual a uma constante, implica que área e velocidade são inversamente proporcionais. Se você tem uma área grande, a velocidade é pequena. Se você tem uma área pequena, a velocidade é grande na mesma proporção para compensar. Área vezes velocidade são inversamente proporcionais. Bom, para não ficar aqui apenas só teorizando, dando conceito, vamos fazer na sequência um exercício de aplicação bastante simples, mas que vai ajudar a gente a visualizar o conceito de vazão. O exercício de aplicação diz o seguinte: uma tubulação possui diâmetro de 20 centímetros e transporta gasolina com uma velocidade de 10 metros por segundo. Determine, letra A vazão medido em litros por segundo, e letra B, a velocidade em outro ponto da tubulação, cujo diâmetro é 10 centímetros. É importante você lembrar, tá, algumas relações entre volume, que são muito comuns a aparecer em problemas deste tipo. Lembre-se que 1 metro cúbico corresponde ao volume de 1000 litros, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, anote isso aí, que isso é importante. A maior parte dos problemas aparece uma destas relações. E nós vamos usar uma delas agora neste problema. Então, dica dada, vamos continuar. Vamos imaginar a nossa tubulação. Novamente aqui vamos chamar a minha canetinha. Eu gosto de usar essa canetinha, mas não estou muito prático nela ainda. Vamos imaginar aqui, nós temos aqui uma área 1. E nesta área 1 nós teremos o líquido com uma velocidade V1. Depois ele passará para uma área 2.
nesta área 2 ele terá uma nova velocidade, e nós sabemos que essa velocidade vai ser maior, que vai ser uma velocidade V2. Ele quer saber quem é a vazão em litros. Nós temos duas maneiras de calcular a vazão. Nós sabemos que vazão é igual à variação de volume, ou a quantidade de volume dividido pelo tempo, ou que vazão é igual à área multiplicado pela velocidade. Neste caso, para responder a letra A, é melhor que a gente utilize a segunda expressão. Vazão é igual a área vezes velocidade, uma vez que nós já temos quem é a velocidade. O problema nos informa que o diâmetro é igual a 20 centímetros. Então, o raio é a metade do diâmetro. O raio vai corresponder a 10 centímetros. Então, 10 centímetros é igual ao raio. E se nós temos quem é o raio de uma seção circular, nós podemos calcular a área. A área é calculada como sendo igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Como nós queremos achar a vazão em litros por segundo e nós temos a velocidade em metros por segundo, nós não podemos usar o raio em centímetros. Vamos converter o raio aqui para metros. 10 centímetros é o mesmo que 0,1 metro, ou 10 a menos 1 metro. Então, vamos escrever vazão Z vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a velocidade. Substituindo, Z vai ser igual a 3,14, que corresponde ao valor de π, vezes o raio, 10 centímetros, que é 10 elevado a menos 1 metros, elevado ao quadrado, vezes a velocidade, que é igual a 10. 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2, multiplicado por 10 volta a ser 10 a menos 1, multiplicado por 3,14, então Z é igual a 0,314. Multiplicamos a área em metros quadrados pela velocidade em metros por segundo, então a vazão é expresso em metros cúbicos por segundo. No entanto, o problema quer saber a resposta em litros por segundo, e aí vale o que eu falei anteriormente, vale a relação 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, como 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, nós temos que a vazão vai ser igual a 314 litros por segundo. Encontramos, então, que nesta tubulação, o escoamento corresponde a 314 litros por segundo. Isso dá para a gente uma ideia melhor do que expressar em metros cúbicos por segundo, pois nós estamos acostumados a medir os volumes em litros. Vamos para a letra B. A letra B, alguns estudantes caem numa pegadinha e respondem errado por ser bastante precipitado. Olha para a questão e observa, olha, o raio diminuiu a metade, o diâmetro diminuiu a metade, então o raio diminuiu a metade. Logo, a velocidade fica 2 vezes maior, logo a velocidade é igual a 20 metros por segundo. Este é um erro comum em problemas deste tipo. Alguns tentam usar a lógica e, neste caso, a lógica não funciona. A lógica não funciona porque área e velocidade é que são inversamente proporcionais, não área e o raio. Então, se a gente for ser rigoroso para resolver esta questão, nós vamos aplicar a equação da continuidade. Toda vez que o problema envolver líquido passando em tubulação com diâmetros diferentes, você vai usar a equação da continuidade. A área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. A área 1 você pode calcular através do R, ou eu não gosto de fazer isso, eu prefiro trabalhar com incógnitas quase até o final. Então, trabalhando com incógnitas quase até o final, a área 1 vai ser π vezes o raio 1 elevado ao quadrado vezes a velocidade 1. Isso aqui é a área 1 vezes a velocidade 1, igual a área 2, que vai ser π vezes o raio 2 elevado ao quadrado vezes a velocidade 2. Π aparece em ambos os lados, é a lógica. Sempre a lógica, Thiago Belo. Thiago Belo no Twitter aí dizendo é a lógica.
π aparece dos dois lados da equação, podemos dividir toda a equação por π e simplificar. Então, nós teremos R1 ao quadrado vezes V1 igual a R2 ao quadrado vezes V2. Então, observe por que a lógica, nesse caso, a lógica de Tiago Belo aqui não vai funcionar se você for precipitado. Porque a velocidade varia, a área varia com o quadrado do raio. Então, a relação do raio com a velocidade não é uma relação direta, é uma relação com o quadrado. Eu poderia substituir aqui os valores se eu quisesse, mas eu vou substituir a relação. Eu sei que o raio 2 é metade do raio 1, ou o raio 1 é 2 vezes o raio 2. Então, eu posso escrever assim, o raio 1 é o dobro de R2. Então, se R1 é o dobro de R2, 2 vezes R2 elevado ao quadrado, vezes a velocidade 1, é igual ao raio 2 elevado ao quadrado, vezes a velocidade 2. Então, isso fica 4 vezes o raio 2 ao quadrado, fazendo passo a passo, vezes a velocidade 1 é igual ao raio 2 ao quadrado vezes a velocidade 2. O raio 2 aparece em ambos os lados, podemos simplificar, raio 2 ao quadrado. Concluímos então que a velocidade 2 é igual a 4 vezes a velocidade 1. Ou seja, a velocidade 2 tem que ser igual a 40 metros por segundo. Ou seja, não é o dobro, é 4 vezes maior. E é 4 vezes maior por quê? Porque a área varia com o quadrado do raio. Então, a lógica, neste caso, dá certo, pode dar certo, maybe. Se a pessoa estiver ligada de que a relação da área com o raio é com o quadrado. Então, isso quer dizer que se o raio foi reduzido à metade, isso quer dizer, então, que a velocidade vai ficar 4 vezes maior, porque a área vai ser reduzida 4 vezes. Bom, são 21 horas e 28 minutos, já definimos vazão, temos 29 pessoas conectadas, chegamos a 30 pessoas conectadas agora. Alguém tem alguma pergunta em relação a essa parte aí? Alguma dúvida? Maiara Batista, viu, Vicente? Ok, Maiara. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta via chat. Ninguém tem pergunta? Vamos seguir, então. Vamos agora seguir para a dedução da equação de Bernoulli. É a equação de Bernoulli que vai ajudar a gente a entender, por exemplo, a sustentação dos aviões que nós apresentamos no início da aula. Vamos considerar uma tubulação. Essa tubulação está abaixo de um certo nível de referência que eu posso atribuir onde eu quiser. Então, atribuir aí o nível de referência. Vamos imaginar aqui uma área 1, tá? Uma certa seção transversal, que eu vou chamar aqui de área 1. E esta área 1, nós vamos imaginar uma quantidade de fluido. Eu perdi minha caneta, achei. Um certo fluido contido aqui dentro. E aqui vai corresponder a uma certa distância que eu vou chamar de ΔX1, para que eu possa calcular quem é o volume. A área 1 vezes ΔX1 é o volume que está aqui dentro. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos chamar isso aqui de área 2. Isso aqui vai corresponder a ΔX2. Vamos chamar essa altura daqui de altura 1 e vamos chamar essa altura daqui de altura 2. Então, aqui nós temos uma certa quantidade de líquido, corresponde a uma certa massa, e esta massa de líquido, depois de um certo tempo, vai estar nesta outra posição aqui. Então, a massa vai se deslocar e vai ganhar uma certa altura. Para que esta massa saia daqui e chegue até aqui, é necessário que a gente aplique uma certa força, então impulsione aqui o sistema. Então, vamos dizer que temos uma força 1 aplicada aqui, e do outro lado pode ter uma força 2 resistindo a este movimento. Então a força 1 vai empurrar o líquido para chegar neste nível aqui e pode ter alguma outra força atrapalhando aqui.
Se nós aplicarmos, neste caso, o princípio da conservação da energia, e nós podemos fazer isso porque nós supomos que o nosso fluido não é viscoso, então nosso fluido não tem atrito. Se não tem atrito, nós vamos então aplicar o princípio de conservação da energia, que vai estabelecer que o trabalho da força 1, que está impulsionando, menos o trabalho da força 2, que estaria, entre aspas, atrapalhando o movimento, vai ter que ser igual à variação de energia potencial que o sistema vai ter, somado com a variação de energia cinética. Então, ele vai ganhar uma certa altura, então ele vai variar a energia potencial, e ele pode ganhar ou perder velocidade, então ele vai variar a energia cinética. Então, isso aqui nada mais é do que o princípio de conservação da energia mecânica. O trabalho da força resultante é igual à variação de energia do sistema. No entanto, a gente pode abrir essa equação aqui, né? Podemos escrever que o trabalho é força vezes deslocamento. Então, o trabalho da força 1 vai ser a força 1 multiplicado por ΔX1. Então, força 1 multiplicado por ΔX1 é o trabalho realizado pela força 1, força vezes deslocamento, menos força 2 vezes ΔX2. A força 2 resistindo aqui vai ser aplicada e o sistema vai deslocar deste ponto para este ponto. Então, menos F2 vezes ΔX2. Isso vai ser igual à variação de energia potencial. Energia potencial é mgh. Como é variação de energia potencial, vai ser a energia potencial no ponto 2 menos a energia potencial no ponto 1. Então, escrevemos mgh2 menos mgh1, onde aqui eu já escrevi fatorado. mgh2 menos mgh1 é a variação de energia potencial. Somado com a variação de energia cinética. Energia cinética nós aprendemos que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então vai ficar massa dividido por 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado menos a velocidade 1 elevado ao quadrado. Então aqui temos mv2 ao quadrado sobre 2 menos mv1 ao quadrado sobre 2, isto é, a variação de energia cinética. No entanto, nos fluidos, nós não trabalhamos com o conceito de força nem com o conceito de massa. Ao invés de força, nós trabalhamos com pressão. Ao invés de massa, trabalhamos com densidade. E nós sabemos que força é igual a pressão vezes a área. E sabemos que a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, substituindo a força 1, vai ficar pressão no ponto 1 vezes a área 1, é a força 1, multiplicado por ΔX1, menos a força 2, vai ser igual a pressão 2 vezes a área 2, multiplicado por ΔX2. P2 vezes A2 é a força 2. Isso tem que ser igual a massa, densidade vezes volume, vezes gravidade, que multiplica H2 menos H1. De novo, substituindo a massa, massa é densidade vezes volume, dividido por 2, que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Alguém disse que está boiando no vestibular do Domingão. Prosseguindo, tá? Se a gente interpreta quem é a área 1 vezes ΔX1, vou mudar a cor da caneta aqui para azul, área 1 vezes ΔX1 corresponde ao volume V, é o volume do que está aqui dentro. Área 2 vezes X2 é o volume do que está aqui dentro. E como o fluido é incompressível, área 1 vezes ΔX1 tem que dar o mesmo valor que a área 2 vezes ΔX2. A área é menor, mas o comprimento é maior, isso compensa, isso aqui também é o volume. Então, observe que o volume aparece em todos os termos da equação e nós podemos dividir toda a nossa equação pelo volume. Então, o volume aparece aqui, eu posso dividir este termo pelo volume, posso dividir este termo pelo volume, este pelo volume, este pelo volume.
O que é que sobra no final? Pressão 1 menos pressão 2 vai ser igual a densidade vezes gravidade vezes a altura 2, menos densidade vezes gravidade vezes a altura 1, mais densidade vezes velocidade 2 ao quadrado dividido por 2, menos densidade vezes velocidade 1 ao quadrado dividido por 2. Agora, para finalizar e encontrar o que nós chamamos de equação de Bernoulli, vamos colocar todo mundo que tem índice 1 para o lado esquerdo da equação, todo mundo que tem índice 2 para o lado direito da equação. Então vai ficar a pressão no ponto 1 mais densidade vezes gravidade vezes altura 1. Observe que aqui está com sinal negativo, então fica mais do lado direito, do lado esquerdo, mais densidade vezes velocidade 1 ao quadrado dividido por 2. Isso vai ser igual, P2 agora, para o lado direito, vai ficar mais P2, mais densidade vezes gravidade vezes a altura 2, mais densidade vezes velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Esta equação daqui é o que nós chamamos de equação de Bernoulli, que vai expressar como se relaciona as grandezas quando nós temos um fluido escoando através de uma tubulação. Observe que esta equação nada mais é do que o princípio de conservação da energia mecânica, onde a pressão aqui está atuando como se fosse a força aplicada para impulsionar o fluido. dGH1 seria o equivalente da energia potencial gravitacional. E dV1 ao quadrado dividido por 2 seria o equivalente da energia cinética. Então esse termo aqui aparece porque o fluido está em movimento. Esta equação daqui, se o fluido não estivesse em repouso, a velocidade seria igual a zero e nós teríamos uma expressão semelhante à expressão que designa o teorema de Stevin. Dica Almeida, sim, essa aula vai ficar gravada. Ela pode ficar gravada por algum tempo. Quando o meu espaço no servidor acabar, eu tenho que apagar umas aulas e colocar outras no lugar. Essa aula ficará gravada até enquanto eu tiver espaço para gravar novas aulas. Então chegamos à equação de Bernoulli e vamos fazer mais na frente algumas aplicações. Dando prosseguimento, vamos pegar aqui um caso particular da equação de Bernoulli. São 21 horas e 31 minutos, temos 36 pessoas conectadas, temos menos pessoas do que no dia da revisão para a UFBA. Parece que o povo só gosta de estudar na véspera da prova. Ou então o jogo do Bahia que está acontecendo nesse exato momento, que está fazendo com que o povo não esteja aqui. Alguém me diz o placar do jogo aí? Está quanto o jogo do Bahia? Continuando. Vamos considerar aqui, enquanto ninguém me diz o placar do jogo do Bahia, colocar um caso particular da equação de Bernoulli, que é quando a altura é a mesma. Cadê a caneta? Achei a caneta aqui. Vamos voltar para a cor vermelha, que chama mais atenção. Então vamos chamar isso aqui de altura 1. 1-0 para o Inter. Oh, meu Deus. Tudo bem, vamos nessa. A altura 1 e a altura 2. Vamos considerar o caso de que a altura 1 é igual à altura 2 e vamos escrever aqui a equação de Bernoulli. A pressão no ponto 1, vamos chamar aqui de ponto 1, com uma certa velocidade que vamos chamar de velocidade 1. Aqui vamos chamar de ponto 2 e vamos representar com a velocidade que é uma velocidade 2. Pressão no ponto 1 mais densidade vezes gravidade vezes altura 1 mais densidade vezes velocidade do ponto 1 ao quadrado dividido por 2 vai ser igual a pressão no ponto 2 mais densidade vezes gravidade vezes altura 2 mais densidade vezes velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Tô pegando a manha, minha letra está ficando tão bonita nesse negócio quanto no quadro. Era difícil escrever aqui. E eu não sou nem um pouco convencido. Bom, como a altura 1 é igual à altura 2, nós estamos pegando o caso particular, nós podemos então simplificar porque este termo daqui vai ser igual a este termo daqui e nós podemos subtrair em ambos os lados da igualdade. E sobra apenas que a pressão no ponto 1 mais dV1 ao quadrado dividido por 2 vai ser igual à pressão no ponto 2 mais densidade vezes velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2.
Bom, essa expressão aqui é a equação de Bernoulli quando H1 é igual a H2 e a partir dela nós vamos chegar a uma conclusão importante. Observe que pressão mais o produto densidade vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 tem que ser mantido constante. Então, se a gente analisar o que deve acontecer, por exemplo, quando a velocidade 2 aumenta. Então, neste ponto aqui, ó, a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1. Para que essa igualdade permaneça constante, se o termo velocidade 2 está aumentando, o que deve acontecer com a pressão, deixa eu mudar aqui a cor, botar aqui azul, o que deve acontecer com a pressão para que esta igualdade permaneça constante. Então, se isso aqui é uma soma, a pressão deve diminuir. No entanto, muito cuidado, muita calma nessa hora. Neste caso, você não pode dizer que velocidade e pressão são inversamente proporcionais. Eles não são inversamente proporcionais por duas razões. Primeiro, aparece um termo somado aqui, que é o mais P2. E segundo, a velocidade está elevado ao quadrado. Isto aqui é bem diferente desta relação, área vezes velocidade, área vezes velocidade. E os alunos, às vezes, costumam confundir. Nesse caso, área e velocidade são inversamente proporcionais, porque área vezes velocidade dá igual a uma constante. Não é este o caso. Quanto maior a velocidade, menor será a pressão, mas não será na mesma proporção. Então, analisando a equação de Bernoulli, nós chegamos à conclusão de que uma variação na velocidade implica uma variação na pressão. Muda a velocidade, muda a pressão. Isso, pela nossa análise, quanto maior for a velocidade, isto implica que nós teremos menor pressão. Então, toda vez que tivermos um fluido em movimento, este fluido pode ser um líquido, pode ser um gás, pode ser o ar. Quando a velocidade aumentar, a pressão vai diminuir. E aí tem vários exemplos disso. Um exemplo disso, você já deve ter percebido, você está lá no ônibus executivo, tem aquelas cortinas. Você abre a janela, o vento entra pela janela e tal. Mas quando você pega a cortina e tenta cobrir para se proteger do sol, por exemplo, a cortina, ao invés de ser empurrada para a parte de dentro, ela é puxada para a parte de fora. O ar passa com uma velocidade maior do lado de fora do que do lado de dentro. Passando com a velocidade maior do lado de fora, a pressão do lado de fora fica menor e ele é sugado de dentro para fora. Isto também é o que explica por que um avião voa. Se você pegar uma folha de papel, deixa aqui eu alternar para a minha câmera, mantendo as animações. Cadê Paulo Vicente? Volta Paulo Vicente ao vivo, às 21h44. Minha câmera aparecendo do lado aqui, Paulo Vicente voltou. Se você pegar uma folha de papel, vou botar aqui Paulo Vicente apenas e vamos sumir com os slides. Você pega uma folha de papel, papel ofício, e você então pega a folha e vai fazendo o formato da asa. Vamos simular aqui como se fosse o formato da asa do avião, tá? Então a folha de papel teria isso aqui. Se você soprar na parte de cima, tá? Se você pergunta a alguém que não sabe física, intuitivamente, a pessoa vai dizer, eu sopro na parte de cima, então a força do vento vai fazer com que ele desça. Então, se você fizer isso na sua casa, você pega uma folha de caderno agora aí, às 21h45, e sopra a folha assim. E quanto maior for a velocidade, mais você vai observar que a folha vai subir. Porque o aumento da velocidade do ar na parte de cima vai fazer com que a pressão fique menor, e estando com a pressão menor na parte de cima, a pressão embaixo fica maior e a pressão atmosférica vai fazer com que o corpo suba. Outro exemplo é você chegar para um amigo seu que acha que tem um fôlego muito massa, você pega e dá para ele 2 folhas de papel.
né? Você dá 2 folhas de papel para ele e diz a ele assim, eu duvido que você consiga separar essas 2 folhas, fazer um aviãozinho? Não, aviãozinho não, Thiago Belo, qual é? Você consiga separar essas 2 folhas de papel apenas soprando. Então, você pega 2 folhas de papel e pede para ele, olha, sopre entre as 2 folhas para separar. Quanto mais rápido você soprar, deve ter feito um barulho estranho aí agora. Quanto mais rápido você soprar, mais você vai perceber que as folhas ficam juntas. Então, eu vou soprar aqui de frente, porque de lado acho que ninguém viu nada. Então, se eu sopro aqui, ó, ao invés das folhas se separarem, as folhas se juntam. E se juntam por quê? Porque um aumento da velocidade faz com que a pressão no interior seja menor do que a pressão no exterior. Então a pressão atmosférica vai esmagar a folha vai ficar pressionada e você não vai conseguir separar a folha soprando. Existe um outro caso clássico também de aumento da velocidade e diminuir a pressão. Eu costumo brincar sempre quando eu estou na sala de aula e aí a porta... eu acelerei, desculpa. Tá, eu estou falando aqui às 21 horas e 46 minutos como se fosse um jogo de futebol. Na verdade, é a mania que as pessoas que estão fazendo alguma coisa ao vivo têm de ficar dizendo a hora para poder que as pessoas saibam de que isso não se trata de uma gravação, isso está acontecendo ao vivo. Eu peguei isso assistindo os programas de televisão. Fiz isso com minha irmã, ela soprou tanto que ficou tonta, Isabelle Andrade. Ok, outro caso clássico que eu costumo brincar é quando você larga a porta aberta e a porta rapidamente fecha. Bah! Eu costumo brincar dizendo que Bernoulli fechou a porta. O ar passando mais rapidamente em um lado da porta vai diminuir a pressão neste lado. E diminuindo a pressão neste lado, a consequência é que a pressão do outro lado da porta fica maior e, consequentemente, a porta bate com uma violência muito grande. Jailton está dizendo que apenas com essa explicação da folha de papel já dá para resolver uma questão da segunda fase. Então, um exemplo bastante simples, a aula ao vivo funcionando muito bem. Vamos então prosseguir. Quanto maior a velocidade, menor a pressão. Isto é uma consequência da equação de Bernoulli. Vamos voltar para os slides. Paulo Vicente saindo de cena e mantendo aqui apenas os slides. Voltamos aqui apenas para a apresentação. Modo apresentação. Vamos prosseguir agora para fazer mais um exercício de aplicação. Neste exercício de aplicação, nós vamos considerar um tanque cheio de água. Tá? Neste tanque, nós vamos considerar que a área do tanque ela é muito maior. Prova da segunda fase de 2010. Eu não lembro da segunda fase de 2010. Opa, adiantei demais aqui. Voltando. Considere um tanque cheio de água, cuja área é muito maior do que a área de um orifício em sua lateral. Determine a velocidade de escoamento da água no instante em que o orifício é aberto. Bom, nós vamos fazer essa questão de forma literal, tá? Não temos nenhum valor nesta questão e nós vamos então, a partir de dados incógnitas, considerando a área, considerando a velocidade, nós vamos fazer a conta e chegar a uma expressão que vai permitir calcular a velocidade de um fluido toda vez que você tiver um sistema deste tipo. Nosso sistema aqui será uma aproximação, porque a conta, como ela deve ser feita, é necessário utilizar o cálculo diferencial. E no ensino médio vocês não conhecem cálculo diferencial. Eu vou mostrar por que o cálculo diferencial é necessário e por que esta conta ela é uma aproximação. E eu preciso desta informação de dizer que é num instante em que o orifício é aberto. Bom, vamos chamar essa altura daqui para aqui de altura 1. Essa altura aqui é H1. Vamos chamar essa altura toda aqui de H2.
Vamos chamar a altura do orifício, aqui está o orifício, de H apenas. Um ponto aqui na superfície eu vou chamar de ponto 2. Este ponto aqui na saída do orifício eu vou chamar de ponto 1. Vamos interpretar isso aqui e tentar escrever a equação de Bernoulli para este sistema. A equação de Bernoulli estabelece que a pressão no ponto 1 mais densidade vezes gravidade vezes a altura 1 mais densidade vezes velocidade do ponto 1 ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual à pressão no ponto 2 mais densidade vezes gravidade vezes altura 2 mais densidade vezes velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Pois isso aqui ficou muito apertado. Velocidade do ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Bom, deu para escrever a equação de Bernoulli na íntegra. A pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica. Então, é o ar atmosférico que está empurrando o sistema aqui. No ponto 1, quem estaria atrapalhando, entre aspas, o movimento seria a pressão atmosférica. Então, tanto a pressão no ponto 1, empurrando o líquido para baixo, quanto a pressão no ponto... Tanto a pressão no ponto 1, atrapalhando o movimento, é a pressão atmosférica, quanto no ponto 2, atrapalhando impulsionando o movimento, me mordendo, é a pressão atmosférica. Você pode se perguntar, mas, Paulo Vicente, como é que pode existir pressão atmosférica no ponto 1 atrapalhando o movimento? Você, alguma vez na vida, já precisou destampar uma lata de óleo ou uma lata de leite condensado, e você sabe que se você fizer um furo em apenas uma parte da lata, você não vai conseguir derramar o que está dentro da lata. Não consegue porque, mesmo você virando, mesmo você colocando isso de cabeça para baixo, isso aqui não vai sair porque a pressão atmosférica está atrapalhando o movimento se o orifício for bastante pequeno. É necessário que você faça um orifício do outro lado para que a pressão atmosférica atuando dos dois lados consiga fazer com que o líquido caia. Então, a pressão atmosférica é uma grandeza que age em todas as direções em um corpo que esteja imerso na atmosfera terrestre. Portanto, se você tampar completamente este tanque, ele não vai cair porque a pressão atmosférica está agindo no ponto 1. Logo, temos pressão atmosférica no ponto 2, temos pressão atmosférica no ponto 1, e concluímos que a pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 2, ambos serão igual à pressão atmosférica. Se serão iguais, nós podemos então subtrair este termo da equação pela pressão atmosférica, este termo pela pressão atmosférica, e nossa equação pode então ser simplificada. Podemos simplificar ainda mais esta equação, porque depois que nós subtraímos ambos os lados pela pressão atmosférica, sobrou densidade neste termo, neste e neste. E aí, vocês fazem o que vocês mais gostam, que é, vamos cortar. Bom, não é bem cortar, nós vamos simplificar. Nós podemos dividir este termo pela densidade, dividir este pela densidade, dividir este pela densidade, dividir este pela densidade, que seria o equivalente a cortar, na verdade é uma divisão. Ao dividir toda a igualdade pela densidade, o que sobra é, voltando à cor vermelha, o que sobra é gravidade vezes altura 1 mais velocidade do ponto 1 ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual a gravidade vezes a altura 2 mais velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Vamos passar as velocidades para o lado esquerdo da equação. Então, vai ficar a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 menos velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2 igual a GH2 menos GH1. Passei as velocidades para o lado esquerdo, passei o que tem altura para o lado direito. Antes de prosseguir, vamos fazer uma análise. Nosso problema disse que a velocidade, que a área... Borracha, vamos apagar isso aqui. Apagar, adoro brincar com essa canetinha.
nosso problema disse que a área é muito maior do que a área do orifício na lateral. A área é muito maior. O que quer dizer que a área é muito maior? Se a gente for aplicar a equação da continuidade, a Dica Almeida está perguntando: e a pressão do líquido no ponto 1? Pausa para as dúvidas aqui. Adiele, o líquido somente ele vai cair justamente porque no ponto 2 vai existir a pressão atmosférica e sobre o ponto 1 vai existir também a pressão hidrostática. Então a gente vai ter pressão atmosférica somado com pressão hidrostática aqui, que é igual a densidade vezes gravidade vezes altura, considerando em repouso, antes de parar. Aí a pressão total que vai existir do lado, vou tentar mudar a cor aqui para não confundir ali, respondendo a pergunta de ADL, e a pressão devido à coluna de líquido. A pressão que vai existir aqui, de fora, de dentro do líquido para fora, vai ser maior do que de fora para dentro. Então aqui a gente vai ter a pressão atmosférica somada com a pressão da coluna de líquido, que foi o que você perguntou. Do outro lado, nós teremos apenas a pressão atmosférica. Como a pressão na parte de dentro ela é maior do que a pressão do lado de fora, por essa razão o líquido vai escoar. Já se você, por exemplo, tiver o recipiente tampado, volte, o recipiente tampado, ele não quer voltar. Ah, entendi já, é porque eu estou riscando num lugar que não é para riscar. Se você tiver o líquido tampado, completamente tampado, e você fizer um orifício aqui, ele não vai sair porque a pressão atmosférica ela é maior do que a pressão do líquido que está aqui dentro. Quando nós estudamos hidrostática, nós calculamos que a pressão atmosférica ela consegue suportar o equivalente a uma coluna de 10 metros de água. Então a pressão atmosférica ela equivale a uma pressão de mais ou menos uma coluna de 10 metros de água. Então, para um recipiente comum, você fizer um orifício bastante pequeno, a pressão atmosférica não vai conseguir suportar. Esta foi uma coisa que nós estudamos em hidrostática. Adiele, eu espero que tenha respondido a sua pergunta. A pressão do interior do líquido ela é importante porque a pressão do líquido somado com a pressão atmosférica é que... Engasguei. É que vai conseguir vencer a pressão atmosférica de fora para dentro. Voltando então à nossa análise, pela equação da continuidade, área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Clicando com o botão direito aqui. Desculpem. Então, área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. O problema nos diz que a área 2, que é a parte que está em cima, ela é muito maior do que a área 1. A área 2, que é a área do recipiente, é muito maior do que a área do orifício. Então, isto vai implicar que a velocidade no ponto 1 ela tem que ser muito maior do que a velocidade no ponto 2. Pois nós concluímos que área e velocidade são inversamente proporcionais. Se você aumenta a área, você diminui a velocidade na mesma proporção. Se você diminui a área, você aumenta a velocidade na mesma proporção. Então, a velocidade de escoamento do fluido ela vai ser muito maior do que a velocidade com que vai estar baixando. Isso é muito intuitivo também, porque se você imagina um tanque, e nesse tanque você imagina um orifício, se você olha para o escoamento do fluido, você vê o fluido caindo com uma velocidade bastante grande, e se você olhar para o nível do tanque, você não observa uma grande diferença. Se você olha 2 segundos, você não vê uma grande diferença em 2 segundos, dependendo do tamanho do tanque. Então, se a área
2 é muito maior do que a área 1, a velocidade 1 é muito maior do que a velocidade 2, a gente vai poder desprezar. Poder desprezar por quê? Vamos voltar lá. Botão direito. Voltando então para a tela normal. Observe então que se V2 é muito maior do que a velocidade 1, você, ao contrário, Paulo Vicente, se a velocidade 1 é muito maior do que a velocidade 2, cadê a borracha? Borracha. Apagando. Caneta. Vermelha. Então, se a velocidade no ponto 1 é muito maior do que a velocidade no ponto 2, quando você pega esta velocidade e eleva ao quadrado, ela fica ainda muito maior. Então, só a título de demonstração, imagine aí que, por exemplo, a área 1 seja igual a 1 metro quadrado e a área 2 seja igual a 0,1 metro quadrado. A relação aqui é apenas 10 vezes. 10 vezes pode ser muito maior? Pode. Mas 1000 vezes seria melhor, então eu poderia botar 0,01. Aí você pega esse termo aqui e eleva ao quadrado. Vamos supor que seja 10 vezes. 10 vezes não é tão muito maior, mas se fosse 10 vezes. A gente teria 1 ao quadrado, daria 1. E 0,1, quando você eleva ao quadrado, porque a relação da velocidade com a área ela é inversamente proporcional, quando você elevar o 0,1 ao quadrado, ele vai ficar 0,01, ou seja, vai ficar 100 vezes. Então, se a relação entre as áreas for 10 vezes de diferença de um para o outro, a velocidade fica 100 vezes. Se a relação for de 100 vezes, por exemplo, maior, essa diferença fica ainda maior. Então, aqui foi só para ilustrar, eu troquei aqui o maior com o menor, mas é só para imaginar que se você muda a área, você muda a velocidade na mesma proporção. E como a gente vai elevar isso ao quadrado, a diferença vai ficar ainda maior, ou seja, V2 é desprezível. V2 ao quadrado. V2 ao quadrado é desprezível quando nós comparamos com V1 elevado ao quadrado. Se é desprezível, tá? 100 vezes menor ou 1000 vezes menor, nós vamos desconsiderar na nossa equação e vai ficar que V1 ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual a G que multiplica H2 menos H1. Voltando para o nosso desenho, H2 menos H1 corresponde a H. Então, nós podemos escrever que a velocidade do ponto 1 ao quadrado vai ser igual a 2GH. Esta expressão daqui é o que nós chamamos de equação de Torricelli. Ficou apertado para escrever. Essa equação é a equação de Torricelli. E observe que ela é a equação de Torricelli, ou Torricelli, não sei aí como é que pronuncia no italiano. V1 ao quadrado igual a 2GH é a mesma equação de Torricelli da cinemática. A velocidade de escoamento de um fluido só depende da altura, assim como a velocidade de um corpo em queda livre só depende da altura, não depende da massa. Então, se a gente lembrar aqui a equação de Torricelli da cinemática, você vai observar que ela é idêntica a esta equação, apagando, apagando e voltando aqui para a caneta. A equação de Torricelli da cinemática é que a velocidade final elevada ao quadrado é igual à velocidade inicial elevada ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. No nosso caso, a aceleração é a gravidade e a distância é a altura. E nossa velocidade inicial ela é igual a zero. Então, substituindo, fica que v ao quadrado é 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é h. V ao quadrado igual a 2GH é a mesma equação que aparece na cinemática. Então, se você deixa um corpo cair sob queda livre de 1 kg, um corpo de 1 grama, ou se você deixa a água cair em queda livre, isto equivale à mesma coisa
todos vão chegar ao solo com a mesma velocidade, todos vão chegar ao solo no mesmo tempo. Então, toda vez que você tiver um problema que considera o escoamento de um fluido através de um orifício cuja área é muito menor do que a área do tanque, você pode aplicar a equação de Torricelli para calcular. Numa prova aberta, é bom que você justifique isso, mas seria muito melhor, pelo menos eu gosto nas minhas avaliações e cobro, que você parta dos conceitos físicos primitivos para finalizar o problema. Então, eu recomendo que você parta da equação de Bernoulli com as devidas justificativas e chegue na resposta final. No entanto, se for um problema que a questão é objetiva, não precisa você fazer isso. Você já sabe que, independente de quais forem os valores, você vai poder aplicar a equação de Torricelli e, com isso, calcular a velocidade de escoamento. Bom, chegamos então ao final de nossa apresentação de hoje. Eu ainda teria que falar sobre o tubo de Venturi e o tubo de Pitot. No entanto, o meu tempo acabou. Eu ainda preciso fazer mais algumas coisas para a aula de amanhã. Eu dou aula amanhã às 7 horas da manhã. E mais de 1 hora sentado em frente ao computador e com esse negócio na cabeça, ele cansa. E deve cansar vocês também, que devem ficar aí alternando entre o Twitter, entre o Facebook e entre a aula. Alguns devem ter colocado em tela cheia. Em tela cheia fica mais fácil de não distrair e de ficar concentrado aqui na aula. Chegamos ao final da aula. Nós vamos marcar uma outra aula onde eu vou deduzir as equações do tubo de Venturi, as equações do tubo de Pitot. Vamos escolher questões que já caíram no vestibular da Federal da Bahia com o tubo de Pitot. Se eu não me engano, no vestibular de 2009 caiu uma questão do tubo de Pitot. Teve um outro vestibular que caiu equivalente ao tubo de Venturi. Isso vai ficar para uma próxima aula. Toda a interação aqui, toda a aula toda a aula vai ficar gravada, então você pode assistir a aula depois quantas vezes você quiser. E eu gostaria de, nesse momento, ouvir a opinião de vocês. Ouvir a opinião de vocês se essa aula foi produtiva, se essa aula não foi produtiva. Eu vou abrir aqui o chat do Livestream na tela. Fisicainterativa.com Livestream. E gostaria de ouvir vocês, tá? Nesse formato de aula não é possível vocês falarem, mas tudo que vocês vão colocar aqui vai ficar gravado. Então eu gostaria de ouvir as pessoas que estão no Twitter aí, o que é que acharam da aula, se gostaram da aula. Vai ficar... Opa! Não posso fazer isso aqui. Ficar gravado. Então eu gostaria de ouvir as pessoas que estão no Twitter aí, vocês estão me ouvindo 2 vezes. O que é que acharam da aula, se gostaram da aula. Vai ficar... Opa! Não posso fazer isso aqui. Ficar gravado. Então eu gostaria de ouvir as pessoas que estão no Twitter aí, vocês estão me ouvindo 2 vezes. Fechei. Ficou... Eu abri aqui e o programa começou Por isso que eu preciso de 2 computadores. O programa começou a enviar a minha voz de volta, então ia ficar em looping. Envia a voz para o computador, ele pega a voz de volta, envia de volta para vocês, e isso ia dar uma grande confusão. Tivemos no pico 36 pessoas conectadas, são 22 horas e 10 minutos. A aula chegou ao final. Apenas Tiago Belo, Jailton, Dica Almeida, quem mais aqui estava conectado? Maiara, se eu não me engano. MaiBB, não sei quem é. Bom, eu gostaria de ouvir dicas, críticas, sugestões, elogios, sempre muito bom. Você pode abrir o site fisicainterativa.com. Existe lá uma seção destinada a críticas e sugestões. Você pode clicar
aqui embaixo e registrar qual é a sua opinião, deixar o seu comentário. Várias pessoas já estão deixando comentário e eu gostaria de ouvir vocês que participaram desta aula. Se esta aula é produtiva, se ela é mais ou menos produtiva do que uma aula presencial. Isto aqui constitui o meu laboratório, porque eu fico testando várias ferramentas de educação à distância e quero saber se estas ferramentas são de melhor ou pior qualidade comparado com o presencial ou de melhor ou pior qualidade comparado com outras ferramentas que já são utilizadas na educação à distância. Então eu sugiro aqui, por favor, entra no site fisicainterativa.com. Aqui do lado tem um link elogie, critique ou sugira. Clica aqui e as 30 pessoas, 36 que participaram dessa aula, um comentário, pode ser crítica, pode ser sugestão, pode ser elogio. Elogio é sempre muito bom, elogio faz bem para o ego. Mas críticas também são bastante bem-vindas, porque foram as críticas que eu ouvi ao longo desses quase 7 anos de trabalho. Eu comecei esse trabalho em 2004. Foram as críticas que me ajudaram a aprimorar e hoje eu estou aqui. E tenho certeza que vou melhorar muito mais com o tempo, com a ajuda de vocês. Agradeço então a todos, agradeço a todos pela paciência, agradeço a todos pela audiência. Eu gostaria de ter mais pessoas conectadas, mas não foi possível. Mas nós marcaremos mais. Eu quero esta sala cheia, eu quero 200, 300 pessoas conectadas. Gostei desse negócio de aula via internet. Obrigado, então, a todos. Uma boa noite. Até a próxima, onde nós vamos resolver o tubo de Venturi e o tubo de Pitot. Gostou desta aula? Compartilhe, divulgue entre seus amigos. E até a próxima semana, onde nós voltaremos mais uma vez ao vivo. Antônio Carlos Bittencourt dizendo que deixar o chat pelo Facebook e a interação só pelo chat não é muito produtivo. Realmente não é muito produtivo, porque além disso tem um certo atraso. Existe uma outra ferramenta, só que esta ferramenta ela é paga, ela custa $100 por mês, que permite que todas as pessoas elas conversem. Então eu posso pagar para ter 100, 300 ou 1000 pessoas conectadas. E aí isso vai aumentando o valor. Se eu quiser ter 100 pessoas conectadas, eu teria que pagar o equivalente a $99. Nesse caso, todas as pessoas podem perguntar com áudio. A pessoa pergunta, eu vejo aqui, libero o microfone e a pessoa pergunta em tempo real, sem o delay que acontece neste caso. Então eu falo, leva um certo tempo até o meu computador processar, enviar essa informação para um servidor nos Estados Unidos e voltar com essa informação para os seus computadores. Isso depende da minha velocidade de conexão com a internet, depende da velocidade de vocês de conexão com a internet. Então tudo isso leva um certo tempo. Este outro programa elimina um pouco este atraso e nós podemos conversar com um atraso mínimo. Mas eu não tenho $99 para poder pagar. Se eu achar um patrocínio, se o IFBA patrocinar ou se alguma outra pessoa patrocinar, eu posso também testar esta outra ferramenta. Obrigado, professor, colega Antônio Carlos, do IFBA, Campus Salvador. Eu sou o professor Paulo Vicente, Campus Simões Filho, e vou encerrando esta aula por aqui. Boa noite a todos e até a próxima.